Paz, irmãos. Abra comigo aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 24. Apenas recapitulando, né? Nesse mês de maio, estamos falando sobre família. Os sermões têm sido sobre família, os princípios bíblicos para a construção, para o cultivo dos nossos lares, enfim. E hoje não será diferente. O tema desse sermão é Princípios Bíblicos para a Formação de um Lar. Vamos falar sobre alguns princípios bíblicos para a formação de um lar. E quando nós falamos de formação de lar, nós estamos falando sobre constituir família. A constituição de uma família, e como os irmãos sabem, o modelo bíblico para a constituição de uma família é o casamento entre um homem e uma mulher. Portanto, nesse sermão eu gostaria de elencar alguns princípios para a escolha de um cônjuge, para aqueles que almejam o casamento. E, irmãos, os princípios que nós vamos delinear aqui nesta noite, eles são cruciais, porque depois da decisão por Cristo, depois da decisão de entregar a vida a Cristo, de se tornar um discípulo de Jesus, a decisão, a escolha do cônjuge é a segunda decisão mais importante que você vai tomar para aqueles que almejam o casamento. Pode fazer da sua vida um paraíso na terra, né? Ou pode fazer também da sua vida, para usar uma palavra bem forte, fazer a sua vida miserável, né? Se você escolher mal. Então, nós vamos, nesta noite, percorrer aqui o capítulo 24 do livro de Gênesis, para extrair alguns desses princípios. E o capítulo 24 de Gênesis, ele mostra a saga de Abraão para escolher uma esposa para Isaque, seu filho. Você deve recordar que Deus escolheu Abraão lá no capítulo 12, diz que dele faria uma grande nação, mas havia um problema. Abraão era estéril, juntamente com a sua esposa. Então, Abraão ficou sem entender, né? Como assim? Mas Deus prometeu que faria dele uma grande nação, que daria a ele uma descendência numerosa. Então, Abraão, milagrosamente, tem um filho, né? Sua esposa Sara concebe. E então Isaque, já na idade adulta, Sara já havia morrido e o menino estava lá. O menino não, né? O texto bíblico fala que ele já era um adulto já e precisava de uma esposa. E então Abraão aqui ele vai... o ar-condicionado está empurrando a minha Bíblia aqui. O Abraão vai então pedir a seu servo para que encontre uma esposa para Isaque. E a gente vai dar uma olhada nessa história aqui para extrair alguns princípios para aqueles que almejam o casamento e então precisam escolher um cônjuge. O primeiro princípio que eu quero destacar está nos versos 2 e 4 do capítulo 24. Veja comigo. Diz assim: Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus,
no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. O primeiro e mais importante princípio, irmãos, que nós podemos extrair aqui do texto, é que a esposa, está no fato de que a esposa para Isaque não deveria ser escolhida entre as filhas dos cananeus, mas deveria ser escolhida entre a parentela de Abraão. Por que isso? Por que isso? Porque os cananeus, eles são conhecidos no Antigo Testamento como um povo ímpio e inimigo de Deus. E, por outro lado, os familiares de Abraão, eles se demonstram, como a gente consegue observar no capítulo 24, mais à frente, eles se demonstram tementes a Deus, que conheciam ao Senhor. E o ensinamento mais importante, o princípio mais fundamental que nós extraímos disso, é que o servo ou a serva de Deus, ele ou ela precisa escolher alguém que pertence à família da fé. Nós vemos Deus ordenando isso por todo o Antigo Testamento, proibindo casamentos mistos, que o povo se casasse apenas entre si e não se misturasse com os povos vizinhos por conta de quê? Porque isso levaria as pessoas, o povo de Deus, a se desviarem do Senhor, a cometerem idolatria, porque os povos vizinhos, eles não temiam a Deus, não conheciam o Senhor. E então, o casamento, que é uma sociedade para a vida, você está escolhendo um sócio de vida. Se você escolhe, você que teme ao Senhor, que é crente, escolhe alguém que não conhece ao Senhor, que não teme ao Senhor, essa pessoa, ela vai ser uma pedra no caminho da sua devoção a Deus, podendo até lhe afastar dos caminhos do Senhor, como nós vemos em vários episódios no Antigo Testamento. Ainda aqui no livro de Gênesis, os filhos de Isaque, né, que a gente está vendo a saga para a escolha da esposa de Isaque. Então, quando ele consegue a sua esposa, ele casa e tem os seus dois filhos, Esaú e Jacó, nós vemos um exemplo de quão destrutivo é a escolha errada de um cônjuge na vida de Esaú. Se você ver aí mais para frente em Gênesis, você vai ver que Rebeca, né, que era a mulher de Isaque, a gente vai ver aqui mais para frente, diz que ela era mãe de Esaú e Jacó, né? Diz que as esposas, já começava aí, né? Esaú era poligâmico. As esposas de Esaú eram uma amargura de espírito para Rebeca e para Isaque, porque eram mulheres ímpias, que não temiam a Deus. E Esaú, obviamente, tinha escolhido entre as filhas dos cananeus, um povo inimigo do Senhor, um povo que não temia a Deus. Então, esse é o princípio mais fundamental. Aquele que almeja um casamento, o crente que deseja se casar, que deseja constituir, formar uma família, ele precisa procurar um companheiro entre o povo de Deus. Sem isso aqui, nós não temos conversa. Não temos conversa. Obrigado, Daniel. Como diria o pastor Roberto, né? Deus te deu um bom casamento. Esse é o princípio mais fundamental. Nós vamos ver o apóstolo Paulo reiterar isso lá em 1 Coríntios, né, se eu não me engano, ou é 2 Coríntios, sobre o jugo desigual. O povo de Deus, se você teve um encontro com Cristo, se você ama ao Senhor, você precisa buscar como companheiro de vida, como cônjuge, alguém que também entregou a sua vida a Cristo. Esse é o compromisso mais fundamental que alguém pode assumir. Se nós decidimos entregar a nossa vida a Cristo, se Ele é de fato o nosso Salvador pessoal, não podemos escolher como companheiro de vida alguém que não tenha assumido esse mesmo compromisso. O segundo ponto,
Veja comigo aí no verso 5 do capítulo 24. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: à sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Segundo princípio que nós devemos observar, aqueles que estão em busca de constituir uma família, é que devemos procurar alguém que possua o mesmo propósito de vida. Além de possuírem a mesma fé, os dois precisam estar alinhados no mesmo plano e no mesmo propósito de vida. E por propósito de vida eu me refiro ao propósito mais específico. Eu vou explicar. Todo crente ele possui como propósito geral, abrangente, seguir a Cristo. Esse é o alvo de todo crente. Todos nós que conhecemos, que amamos o Senhor, temos esse objetivo em comum: seguir a Cristo, fazer a vontade de Deus, buscar o reino de Deus. Mas dentro desse propósito mais abrangente, Deus nos dá vocações e direções mais específicas, que variam de acordo com os dons que Ele mesmo nos deu e com as circunstâncias nas quais Ele nos colocou. E então, Deus havia dado um propósito, uma direção específica para Abraão. Ele falou lá no capítulo 12, Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, e eu vou dar essa terra para você. Nessa terra vai se estabelecer a nação dos seus descendentes. Deus havia orientado Abraão para que ele ocupasse a terra de Canaã. Então, fazer Isaque voltar para o lugar de onde Deus havia mandado o pai dele sair, seria contrariar a direção que Deus havia dado a ele. Então, veja, não basta, jovem e você que almeja constituir família, não basta ser temente a Deus. Veja, isso aqui é indiscutível, esse primeiro princípio que nós já estabelecemos. Mas não basta isso. Não bastava ser temente a Deus, a mulher de Isaque também deveria estar disposta a abraçar o plano que Deus tinha traçado para aquela família e seguir na mesma direção. Seguir na mesma direção. E aí eu quero perguntar a você tem convicção do propósito de Deus para a sua vida? Aqui eu faço essa pergunta de modo geral, seja você jovem que esteja em busca de constituir família ou não. Você tem convicção do propósito de Deus para a sua vida? Primeiramente, do propósito geral, do chamado de Deus. Você tem convicção de que Jesus é o seu Salvador pessoal? Você realmente, de fato, escutou a voz do Senhor, o chamado eficaz do Senhor, e faz parte, tem a convicção de fazer parte do reino de Deus, de ter o Espírito Santo, de ser um filho de Deus? Esse é o propósito geral. Mas, estando neste reino do Senhor, você tem a clareza do que Deus quer que você faça para o reino. Você sabe, você já procurou discernir qual é a missão, qual é o objetivo
que Deus, específico que Deus tem para você? Você já discerniu os dons espirituais que Deus te deu? Como Deus quer te usar nesse reino? Nós precisamos ter essa clareza de propósito. Essa clareza vem de Deus. É Deus quem nos criou, Deus quem nos chamou, e Deus tem um plano para cada um de nós. Amém? Deus tem um plano. Nós não estamos andando ao acaso, não somos nós que determinamos o nosso próprio destino. Existe um Deus que criou todas as coisas, que governa todas as coisas, que planejou a sua vida. Esse mesmo Deus, Ele remiu a sua vida em Cristo Jesus e Ele te designou para um trabalho, uma missão, uma vocação. Paulo fala, nas suas cartas, Paulo, apóstolo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Qual é o seu ministério, a sua vocação? E veja, que coisa linda. Ao constituir família, os cônjuges, eles precisam estar em sintonia sobre esse propósito. Eles precisam estar sintonizados no mesmo propósito, para que um não invalide, um não se oponha à direção e o propósito de Deus na vida do outro. Os dois precisam ser um time e caminhar juntos na mesma direção. O mundo entende isso. Os conselheiros matrimoniais aí seculares, eles sabem que o casal, eles precisam ter uma missão em comum. Na verdade, toda instituição humana, Você entra nessas empresas modernas, tem lá um quadro: propósito, missão, valores. Toda sociedade, toda instituição humana, ela precisa ter uma missão em comum, precisa ter um objetivo. Os integrantes, os membros, eles precisam estar caminhando numa direção. E qual é o propósito, então, de Deus para a sua vida? Você, jovem, agora eu falo especificamente para aqueles que almejam constituir família, Seja jovem, seja jovem adulto, que esteja solteiro e almeja isso. Você tem convicção do propósito de Deus para a sua vida? Você já identificou quais foram os dons que Deus te deu? Como Ele quer te usar no reino dEle? Esse é o segundo princípio. Terceiro princípio. Veja comigo aí no verso 12 do capítulo 24. Versículo 12. Então o servo orou. Aqui é o servo de Abraão. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba. E ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que foste bondoso para com o meu Senhor. O terceiro princípio, nessa saga, nessa busca por um cônjuge, por encontrar alguém para constituir família, é que nós devemos orar e depender de Deus. O processo de escolha de um cônjuge, ele deve ser conduzido em oração e na dependência de Deus. Veja, eu disse no princípio que depois da decisão por Cristo, essa é a segunda decisão mais importante que alguém pode fazer na vida. Então não é algo trivial, não é uma coisa que nós podemos fazer sem critério algum, sem discernimento algum, sem direção alguma. E somente Deus
Ele pode nos conduzir de forma sábia, de forma sábia, é a palavra. O livro de Provérbios vai dizer que a casa e os bens são herança dos pais, mas a esposa prudente, ou cônjuge, né, porque se aplica tanto ao homem como à mulher, a esposa prudente vem do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não é algo trivial você encontrar alguém que esteja assim, né, sintonizado, alinhado. Não é algo trivial. Algo que realmente vai, alguém que vai realmente somar. Não é alguém perfeito, mas é alguém que vai realmente te ajudar, essa é a palavra, a cumprir a missão que Deus te deu. Porque o casamento cristão é isso. É uma associação para cumprir o propósito que Deus nos deu. Por não ser algo trivial, uma escolha trivial, ser algo complexo e possuir consequências para o resto das nossas vidas e dos futuros filhos que o casal venha a ter, nós precisamos da sabedoria e da intervenção divina no processo. Quando os irmãos são crentes, os irmãos sabem, quando nós vamos tomar alguma decisão maior, a gente não ora para escolher a camisa que vem para a igreja, né? Senhor, me ajuda a escolher a camisa aqui que eu vou para a igreja hoje. Me dá sabedoria. Não, isso são coisas triviais, né? Que o senso comum e a estética vão guiar. Mas para decisões grandes da vida, a gente ora, né? A gente depende de Deus. E que dirá a escolha de um sócio para a vida, de um cônjuge? A decisão de constituir família, de encontrar alguém para constituir família. Quanto mais oração e dependência e discernimento não é necessário para isso. Então, antes de tomar qualquer atitude, antes de investir em qualquer que seja a pessoa, em tomar qualquer passo, precisamos orar, colocar essa batalha nas mãos do Senhor, como fez o servo de Abraão aqui. Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. O quarto princípio, irmãos, veja comigo aqui nos versos 10 e 11, depois no 15 e no 17. Verso 10. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, hora em que as moças saem para tirar água. Agora o verso 15. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. O quarto princípio, irmãos, que podemos extrair aqui dessa passagem é que quem está à procura de um cônjuge precisa ter atitude, precisa agir. E não me entenda mal aqui, né? A própria oração, o princípio anterior, a própria oração ela é uma atitude. E o que eu quero dizer é que, além da oração, nós devemos dar passos práticos de fé. Assim é a vida cristã. Quando você está lutando aí na santificação, você quer largar algum mau hábito, você está sofrendo com a tentação do pecado da mentira.
Você vai orar: Senhor, me ajude a falar a verdade. Me ajude a falar a verdade. Você vai orar e vai o quê? Se vigiar, tomar passos práticos para falar a verdade. Imagine que você está lutando contra o pecado da gula. Você ora: o Senhor, me ajude a ter domínio próprio, a não comer descontroladamente. E imagina que você ora e ao mesmo tempo continua de forma desregrada, comendo descontroladamente. A santificação ela não vai acontecer magicamente, instantaneamente. Ela precisa do empenho da nossa parte, confiando na dependência, no poder do Espírito de Deus, mas nós precisamos agir, dar passos concretos. Quando o povo está na beira do Mar Vermelho, Deus já tinha dito que ia abrir o mar. Aí Moisés: Senhor, o que é que eu faço? Aí Deus fala: ande, meu filho, bota o pé na água. E quando ele agiu baseado na fé, deu um passo de fé, o mar se abriu. Então veja só, veja o que o servo de Abraão fez. Ele estava na dependência de Deus. Ele não orou? Sim ou não? Orou. Senhor, me ajude. Me mostre, Senhor. Faça alguma coisa, Senhor. Mas ele não ficou lá, não, junto de Abraão, esperando a mulher aparecer, cair assim, magicamente, né? Ele primeiro viajou para a cidade, né? Ele foi. Depois, veja a estratégia. Veja a estratégia. Ele foi para junto do poço de água, diz o verso 11. Né? E o texto nos diz aqui no verso 11: era de tardinha a hora em que as moças saem para tirar água. Então ele foi no horário propício. Né? Não era uma mulher que ele estava procurando? Então ele foi para o lugar onde as mulheres estão. E olha só, ele, além disso, ele pediu água. Né? Quando ele orou e viu um alvo aparecendo, né? Possível alvo, ele, como diz no linguajar popular, lançou a verde, né? Ele pediu um copo d'água, né? Isso é uma estratégia, isso é uma cantada interessante. Você não sabe como começar um diálogo? Peça um copo d'água. Antigamente tinha muito isso, né? O povo batendo na porta um do outro para pedir água, né? Hoje em dia acho que não acontece mais. Mas o que eu quero dizer é que se você, jovem ou jovem adulto, enfim, ou mais velho, almeja constituir uma família, né? Primeiro, nós precisamos procurar entre a família da fé alguém que tenha o mesmo propósito, que esteja disposto a seguir numa direção em comum, alguém. Nesse processo nós precisamos orar e depender de Deus e, além disso, nós precisamos, em conjunto com isso, ou melhor, nós precisamos agir, tomar passos práticos. Talvez para os jovens, né, participar dos intercâmbios. Se você quer conhecer a sua futura esposa, seu futuro esposo, vai para o projeto missionário, vai se relacionar com outras pessoas. Se na igreja não tem oportunidade, aqui na nossa igreja, por exemplo, né? Vai participar dos intercâmbios, vai evangelizar. Não é para você evangelizar com esse propósito, né? Mas o que eu quero dizer é que você precisa conhecer pessoas, né? Obviamente que Jairo, né, do Departamento Missionário da Aliança, não me interprete mal, né? Mas Ellen mesmo, vou citar o exemplo de Ellen. Posso, Ellen? Pronto, a Ellen conheceu Vinícius, né? O namorado dela, eu acredito que eles estão no caminho para noivar, né, Ellen? No noivaram oficialmente ou não, né? Enfim, mas estão aí, né? Namorando. Mas conheceu o menino,
um projeto missionário. O que eu quero dizer é que a fé, ela precisa vir acompanhada de atitudes práticas. Quinto princípio, veja comigo o verso 18, os versos 18 a 20. Ele fez a pergunta, né? Me dê um copo d'água, me deixe beber um pouco de água. No verso 18 ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. Quinto princípio que nós podemos inferir aqui do texto é que na hora de escolher um cônjuge, precisamos prestar atenção se essa pessoa é trabalhadora. A disposição para trabalhar duro é um forte indicador do caráter dessa pessoa. Se não for trabalhador, se não for disposto a trabalhar pesado, corra. Nem peça água, né? Nem peça água. É interessante que isso fica implícito no sinal que o servo de Abraão pede a Deus. Ele fala, né? Que a moça escolhida deveria ser aquela que não apenas desse de beber a ele próprio, mas também aos camelos. Mas preste atenção no detalhe. Primeira vez que isso saltou aos meus olhos foi uma vez que Everton estava pregando aqui, o presbítero Everton, nesse mesmo texto, e ele chamou a atenção para esse detalhe. Veja como Rebeca era proativa. O texto nos diz que o servo havia levado 10 camelos na viagem e que Rebeca deu de beber a todos eles, diz o verso 20. A todos eles. Um camelo, eu fui pesquisar, né? Um camelo que tenha passado alguns dias sem beber água, ele pode beber até 95 litros de água. É mais do que uma caixa d'água, né? E os jarros usados naquela época para buscar água não comportavam mais do que 11 litros. Então, fazendo uma continha aqui de bodega, isso daria 87 viagens com o jarro cheio. Do poço até o bebedouro dos camelos, né? 87 viagens. Tira a água, coloca a água. Será que a mulher era disposta? Mas calma. Isso, obviamente, né, só se os camelos estivessem com muita sede. Vamos pensar num cenário mais conservador, em que cada camelo beba somente 20 litros, certo? Estamos baixando de 95 para 20 litros, sendo bem generosos. Isso dá 200 litros ao todo, né? Multiplicando aí pelos 10 camelos. Dividido por 11, né, que é o volume lá do jarro, a gente fica em aproximadamente 20 viagens do poço ao bebedouro, o que ainda é bastante trabalho, né? Imagina só, ele não pediu para que ela desse água para os camelos, certo? Ele falou, me dê um pouco d'água. Ela deu, ela disse... Ela por iniciativa própria, olha a proatividade. Vou dar água para os seus camelos também. Aí tome. 1, 2, 20 viagens. Ele não havia pedido, certo? Veja a hospitalidade dessa mulher, a disposição dessa mulher. Ela não se negou a fazer esse esforço gigante para um estranho. Ela nem conhecia o homem, né? Nem conhecia o homem e mais, ele não havia pedido. Mas ela foi lá e fez. Rebeca se mostrou uma moça extremamente proativa e hospitaleira. Então,
Observe. Observe se você está procurando um parceiro para a vida. Observe se essa pessoa ela tem disposição para trabalhar. Se ela não tem vergonha de trabalhar. Não tem vergonha de pegar no pesado, de suar a camisa. E mais, de forma proativa, né? Alguém que faz as coisas sem pedir. Jovem aí, né? Comece aí treinando em casa. E agora eu vou dar um conselho que as mães vão gostar, né? Eu acho. Né? Vá lavar o banheiro da sua casa sem sua mãe pedir. Vá lavar os pratos. Vá varrer a calçada. Lava o carro do seu pai, né? Se lava o carro em casa. Faça as coisas sem pedir, rapaz, né? Aquilo que seus pais, ou enfim, não sei se talvez você nem precise fazer isso na sua casa, enfim. Seus pais têm condição de pagar alguém. Mas há outras oportunidades de trabalhar esse traço de caráter, né? Por fim, irmãos, veja comigo o verso 34. Verso 34. Depois do servo ter a convicção que Deus havia respondido à oração dele, enfim, ele falou com Rebeca. Depois eles foram para a casa dela, enfim, ele foi falar com a família, os pais de Rebeca, né? E no verso 34 ele diz: Então ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito meu senhor. E ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. O último princípio que nós podemos extrair do texto é que para a formação de um novo lar, os cônjuges, eles precisam ser capazes de se autossustentarem financeiramente. Como diz o ditado, né? Quem casa, quer casa. E para ter uma casa você precisa, para construir um lar, você precisa ter uma fonte de renda minimamente estável. Alguns, como Isaac, são privilegiados e já receberam um patrimônio gordo dos pais, né? Abraão era rico, rico de verdade, certo? Veja, ovelha, boi, prata, ouro, servo e serva, camelo, jumento. E no 36 ele diz, Isaac recebeu tudo isso, né? Ele não é besta, vai falar para a família da noiva, né? Olha, o homem tem dinheiro, viu? O homem tem dinheiro. Não vai passar fome não, a menina. O homem tem dinheiro. Isaac era privilegiado, né? Já recebeu um patrimônio gordo dos pais para começar a nova vida. Mas, independentemente de começar zerado ou não, é preciso ser capaz de levantar o seu próprio recurso, né? O seu próprio recurso. Estou falando aqui que você precisa ser rico, né? Como Isaac era. Ter uma renda assim, uma estabilidade, né? A palavra tão repetida aí enfim, os conselhos, aqueles que dão conselho de finanças, de carreira, né? Estabilidade. Você não precisa ser funcionário público federal, né? Ganhar 50 mil por mês. Não precisa ser rico, né? Meu Deus do céu. Minha mãe está aqui, ela sabe, né? Como foi a minha saga. E mais ainda, Bia, né? Que foi a corajosa, né? Casar com um seminarista, né? Largou a faculdade, a universidade para estudar teologia, né? Que futuro tem estudar teologia, né? Que estabilidade. Que estabilidade ter uma pessoa dessa, né? Mas ali estava batalhando junto com os meus pais. Não era um Isaac na vida, né? Mas estava ali conseguindo as minhas economias. Enfim, é preciso ter a capacidade de se autossustentar, né? A Bíblia diz que a gente deixa pai e mãe, isso é em todos os âmbitos, inclusive
economicamente, financeiramente. E por fim, né? Eu já disse por fim uma vez, e talvez mais importante, aqueles que estão solteiros e almejam o casamento, eles devem encontrar o contentamento em Cristo ainda solteiros. Precisamos ser solteiros, aqueles que são, ou casados, ou qualquer que seja a nossa circunstância de vida, contentes em Cristo, satisfeitos em Cristo. Quer você já tenha encontrado a pessoa com quem você quer se casar e esteja no processo de se organizar para o casamento, quer você ainda não tenha encontrado, saiba que a sua alegria e realização, a nossa alegria e realização plena, não estão no casamento, mas em Cristo, ou qualquer outro relacionamento. Em Cristo. O casamento é uma instituição estabelecida por Deus, mas ela é passageira. Os relacionamentos que perdurarão para a eternidade são os relacionamentos em Cristo, como irmãos. E nós precisamos encontrar satisfação, contentamento no nosso relacionamento com Cristo, independentemente de qual for a nossa circunstâncias. Nenhum relacionamento humano será capaz de preencher, satisfazer a nossa alma como o relacionamento com Cristo. Ele é a fonte da vida, né? A fonte da vida que nós cantamos aqui, né? E segundo o apóstolo Paulo, o solteiro, a gente vê isso no capítulo 7 de Coríntios, né? O solteiro é ainda mais bem-aventurado. Inclusive, da perspectiva dele, é melhor ser solteiro do que ser casado. É melhor ser solteiro do que ser casado, porque o solteiro ele pode se dedicar integralmente ao serviço do Senhor, sem precisar pensar em pagar a escola de menino, de fazer feira, né? Porque o solteiro, qualquer coisa serve, né? O solteiro ele tem mais liberdade. Então Paulo até encoraja aqueles que podem, né? Aqueles que receberam esse dom de Deus, que também é um dom, que permaneçam. Mas seja solteiro, seja casado, nós precisamos aprender a encontrar o nosso contentamento em Cristo. Quer você esteja solteiro, namorando ou não, divorciado, viúvo, casado, não importa a sua condição. Precisamos encontrar o nosso contentamento em Cristo, como o apóstolo Paulo falou em Filipenses. Talvez o versículo mais mal interpretado da Bíblia, alguns dizem, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele falou isso no contexto do contentamento. Ou como diz o Salmo 37, verso 4 e 5. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Amém? Vamos fazer uma oração? Enquanto isso, os meninos do louvor já podem vir, né, para a gente cantar logo em seguida. Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és o nosso pastor, ó Deus, e nada nos falta, Senhor. Ainda, ó Senhor, que nós passemos por situações difíceis, ó Deus, às vezes almejando, ó Deus, algo que ainda não recebemos, ó Deus, às vezes passando por privações ou outros sofrimentos, ó Deus, mas ainda assim o Senhor nos consola, o Senhor nos dá a Tua presença, Pai, e a Tua alegria, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Pedimos que o Senhor nos dê a Tua alegria, Senhor, a cada dia, Pai. Enche o nosso coração com a Tua palavra, Senhor, com o Teu Espírito. E nos ajude, ó Pai. Aqueles aqui que pretendem constituir família, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor
os dirija, dê sabedoria, Pai, a graça, Senhor, necessária para conduzir, ó Pai, todas as coisas, os que estão namorando, enfim, ó Deus, que já possuem, ó Deus, um noivo ou noiva, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor abra as portas e que o Senhor guarde, ó Pai, livre das tentações, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em seguida, aproveitando, né, antes o pastor pode estar com a palavra. Na verdade, Daniel, né? Daniel, que está dirigindo o culto, está com a palavra.